Olá, amados, graça e paz. Quando Jesus envia os apóstolos, quando fala ali em Mateus 23, que a palavra nos diz que desde do Antigo Testamento havia mensageiros da parte de Deus que falavam através do Filho do Homem, aqueles que realmente vinham pela parte de Deus. E havia aqueles que eram falsos, que traziam mensagens com vontades meramente humanas, segundo não aquilo que procede do alto dos céus. Assim como Jesus enviou ali, escolheu os 12, não escolhi eu vós 12, um é um diabo, da qual ali depois lançaram sorte sobre Matias. Mas ali houve uma palavra liberada segundo Mateus 23, da qual que ele já havia os advertido, que devido eles seriam perseguidos e martirizados. Alguns deles iriam ser crucificados para que se derramasse o sangue dos justos, no qual a palavra nos diz, e assim se cumpriu segundo aquele que tudo opera e executa. Assim como Apocalipse nos fala dos falsos, que são aqueles que fazem discípulos de si mesmo, aqueles que buscam títulos de homens, que se fazem apóstolos, se fazem mestres, rabis, e que não falam segundo o Filho do Homem, porque estão nas ilusões, na sabedoria do mundo, da qual a palavra diz que melhor seria se tornar um tolo novamente para alcançar a sabedoria. Mas como se declaram que são mestres, que são rabis, que são reverendos, que são apóstolos, estão na mesma condição. Por isso que a Bíblia nos fala do vitupério. Eles são aqueles que completam a medida, do qual fala de vossos pais, porque na verdade, assim como os falsos zombavam dos mensageiros que falavam através do Filho do Homem, assim atualmente eles fazem, eles zombam daqueles que anunciam pelo Filho do Homem, que anunciam o Evangelho, e são os que completam a medida dos pais, e são aqueles que assentam no trono de Moisés, ou seja, eles estão segundo o poder da lei, o poder da ira, do pecado, onde ela mata, e assim, por se declararem como realmente filhos a ponto de estarem na cadeira de Moisés, eles têm o mesmo fim, daqueles que ali pereceram, foram martirizados pelo sangue dos justos, de Abel a Zacarias. Só que atualmente, por desencaminhar o sangue inocente, além deles estarem perdendo a sua própria salvação por se declarar que é alguém, a Bíblia diz: aquele que se julga segundo a sabedoria deste mundo ser importante, melhor seria se tornar um tolo, para alcançar a sabedoria do alto dos céus. E por estarem intitulados assim, são os que são perseguidos e perecem, aqueles que já estão com o mesmo fim, do qual Paulo disse que em nada se gloriava e nem se julgava inferior aos super apóstolos, porque quando ali ele recebe o chamado, ele nem vai em Jerusalém, ele já persevera a anunciar, a preparar a vontade daquele que ele teve um encontro, assim como nós tivemos um encontro, não aprendemos por revelação humana,
mas segundo revelação divina, aquele que nos ensina e nos capacita dia após dia. E nada somos, nada podemos, senão por Ele, que tudo opera e executa, anunciando a verdade, da qual conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque temos sempre um cisco no olho, da qual o guia de cego só há um. Só há um mestre, um rabi, um guia de cego. Aquele que se quiser passar, se julgar ser alguém, acaba iludindo a si mesmo, porque nega aquele que o podia o direcionar e o capacitar para as boas obras, do qual ele tem nos ensinado hoje. Ele nos falou sobre a armadura, manejar bem a palavra da verdade, usar as armas espirituais, ter a chave para que tudo que nós ligamos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos é desligado no alto dos céus, anunciar a palavra sem mudar nenhuma vírgula e nenhum ponto, do qual aqueles que assim perseveram são aprovados, porque seguem sendo a própria bênção, onde não há maldição, ainda que levante-se línguas maledicentes que queiram amaldiçoar, ele transforma em bênção a maldição, porque toda ferramenta preparada contra nós não prospera, toda língua que se levanta contra nós, nós a condenamos. Esta é a herança do servo do Senhor, que toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. Alguns para a vergonha e outros para aquilo que Ele é riquíssimo. Não divide, mas nos compartilha através do Espírito Santo. A honra, a glória e a imortalidade. Por isso nós perseveramos, e Ele é aquele que tudo opera e executa. Ele é o Rabi, da qual ele diz: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Agora, se alguém julga ser mestre, ser apóstolo, se nomeia por si, acaba tendo o mesmo fim daqueles que ali foram martirizados. Só que atualmente são os falsos, porque eles estão a ponto de querer sentar na própria cadeira de Moisés, os obreiros da carne, da qual é o poder da ira. São só dissensões, brigas. Aquele que ama a briga ama o pecado, e por isso não alcançam a salvação e ainda desencaminham a muitos, e zomba dos mensageiros que anunciam em espírito e em verdade. Esta é a forma de conhecer aqueles que não produzem frutos, do qual o machado está posto à raiz e ele está trazendo o galardão sem demora. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.